Também uma grande alegria poder trazer a Lúcia para falar para vocês desse trabalho lindo dela. E nós vamos ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, mas nós vamos ler um trecho da mensagem de Santo Agostinho. Diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmo, assediados de remorso, pedireis vós que vos seja concedido reparar vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Nós não vamos ler todos, mas fica o convite que vocês leiam, porque o texto é belíssimo, mas é muito grande. Nós vamos fazer agora a nossa prece, nos asserenando, para que a gente possa ter um grande proveito desse encontro, dessa manhã. Amado Mestre Jesus, Mestre querido e amigo, aqui nesta manhã, Jesus, em que estamos para receber de Ti as Suas lições grandiosas, a guiar, a dirigir as nossas vidas, Senhor, por caminhos de luz e do amor. Abençoa, Mestre querido, a todos nós que aqui nos encontramos. Ilumina e orienta o coração, Senhor, de todas as pessoas, de todos os pais, de todos aqueles que têm a missão de conduzir, de dirigir uma criança, um filho, no caminho do bem e do amor. Abençoa, Senhor, assim, a todos eles. Abençoa também aqueles que, por qualquer motivo, nessa manhã, aqui não pudermos encontrar. Mas leve, Jesus, a sua luz e o seu amor, iluminando e orientando assim a toda a humanidade, do melhor proveito, Jesus, dos momentos do encontro contigo. Cerca, Jesus, a nossa companheira Lúcia Moisés, nessa manhã, inspirando, intuindo e ajudando Jesus a tratar desse assunto tão importante e tão grandioso, que é educar, orientar e conduzir os espíritos que aqui chegam sob as bênçãos de uma família. Guarda-nos, Senhor, na sua paz e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós temos a grata satisfação, nesta manhã, de receber a companheira Lúcia Moisés. Lúcia Moisés, ela provavelmente não sabe, não recorda, mas eu particularmente acompanhei Lúcia Moisés desde a outra casa espírita, do Leôncio de Albuquerque, quando tivemos a grata satisfação de conhecê-la, de acompanhar seus seminários, e ainda há muitos anos, há uma década atrás, mais de uma década, Lúcia Moisés esteve na nossa casa querida, no antigo Leôncio, no Leôncio de Albuquerque, também levando esse livro e orientando e fazendo um treinamento com as evangelizadoras. E nós tivemos a grata satisfação, já naqueles tempos, de acompanhar o trabalho dessa companheira querida, dedicada, estudiosa,
que vem depois desse livro aqui, surgiram outros, que fica também um convite de vocês conhecerem tudo que a Lúcia Moisés vem realizando nesse trabalho lindo da educação, da evangelização infantil e também como companheira também dedicada a dar essa mãozinha, dar essa colaboração para que vocês, ao sair daqui, ao conduzir os filhos e ao sair daqui, saiam todos vitoriosos nessa grande e brilhante missão que é a missão da maternidade. Também da missão da maternidade, da paternidade e de conduzir essas almas. E nós que temos também a alegria de todos os sábados também ter essa casa iluminada desses pais que também estão compromissados com a evangelização dos seus filhos, nós tivemos a alegria, a direção da casa abraçou com alegria também este convite à nossa querida Lúcia Moisés. Então vamos ouvir. Que foi acontecida nos Estados Unidos, uma família que tinha, naquele momento, uma criança só, depois vieram mais dois, eles não tinham religião, e um dia o pai estava ajudando o menino a trocar as fraldas, quando o menininho de 1 ano e meio, 18 meses, ele mal sabia falar, ele disse para o pai assim: quando eu era grande e você era pequena, quem trocava suas fraldas era eu. O pai achou aquilo uma coisa extraordinária, porque o menino mal sabia falar. Que coisa esquisita. Mas, sem ser família espírita, sem ter religião, eles acharam que não deram muita importância. Só que com o tempo, o garotinho passou a ter vários episódios, muitos episódios, em que ele se comportava como se fosse o pai do pai dele, como se fosse seu avô reencarnado. Até que um dia, quando ele estava mais ou menos com 4, 5 anos, a avó desencarnou. O avô havia desencarnado 1 ano e meio antes dele nascer, e a avó morava distante, ele não tinha fotografia em casa da avó, nem do avô, não tinham contato. Eles moravam em cidades muito distantes. E o pai então foi em casa, buscou uma caixa cheia de recordações e trouxe. E quando colocou a caixa na mesa, o garotinho começou a apontar nas fotografias na direção da foto do avô, dizendo: ah, aqui sou eu, aqui sou eu, aqui sou eu. E para maior surpresa, havia uma foto exatamente. A gente podia tirar essa luz aqui? Acho que melhora, não? Essa foto aqui, exatamente, onde haviam 23 crianças, e a idade das crianças era de 9 anos. E ele vai exatamente na foto do avô e diz: esse sou eu. Há outros episódios, mas a gente vai deixar. O livro se chama Vida Antes da Vida, que é do Dr. Jimmy Tucker. Aí o nomezinho dele. E existe em português. E o que é mais curioso é que o pai, depois ele tem mais 2 filhos, e ele é muito amoroso, é um pai muito solícito com seus filhos. E quando ele chega à conclusão realmente, por outros e outros episódios, o episódio que marca assim, a conclusão mesmo, é o dia que ele, olhando essas fotos, ele aponta um carro. E era um carro, foi o único carro novo que o avô havia tido. E ele diz: olha o meu carro, eu adorava esse carro, você se lembra? E aí ele vai relatar um episódio que o pai não se lembrava, porém quando ele conta, o pai diz: é verdade, agora eu me lembro. Ele diz: você se lembra que eu construí um volante de madeira para você? E eu grudei esse volante no painel, e quando eu saía com este carro da foto, você também ficava fingindo que estava dirigindo? Aí o menino disse: eu não tenho mais dúvida, porque esse episódio é verdadeiro, eu não me lembrava mais dele. Agora, quando ele está contando, de fato é isso mesmo. Não é? Então, esse pai, esse avô reencarnado, que havia desencarnado 1 ano e meio antes, tem todas as evidências que seja esse filho que volta.
E volta por uma razão muito interessante. O pai, avô no caso, ele não era uma pessoa boa, ele não era amoroso, ele não cuidava dos filhos, ele foi um mau pai. E o filho, vendo que o homem, à medida que os anos iam passando, ele era amargo, ele não tinha amor, ele não era uma pessoa difícil, foi o único dos filhos, eles tinham muitos filhos, foi o único dos filhos que chegou e teve coragem de dizer para o pai que não era para ser assim, que devia ser melhor, que pensasse um pouco mais. E o pai foi redutivo. Então, na cabeça do filho, dando uma entrevista então para o Dr. Jim Tucker, ele diz: eu acredito sim que seja meu pai. Eu acho que o papai voltou porque ele sabe que eu tenho condição de reeducá-lo. E é esse o nosso ponto de partida. Quem são os espíritos? Quem são esses que estão aqui em cima agora? Quem são? Quem são? Quem é essa criança que voltou? Né? Que acabou de chegar? Quem são esses espíritos? Possivelmente a gente vem das mesmas famílias, mas não é só isso, né? Então nós temos infinitas possibilidades, mas a única finalidade de se voltar, se ele volta para a gente, é só para ajudar. Então, nesse caso, então nós temos aqui, eu gosto de mostrar assim, na reencarnação a gente traz a balança dos vícios muito pesadas e precisa que a gente coloque virtudes. No caso desse pai, é para isso. Muitos pais dizem assim: mas meu filho é assim, eu não aguento com ele. Ai, essa menina, eu não colo o tamanhozinho daquela ali. Ai, mas ela já tem um gênio. Voltou para ser ajudada. Voltou para acabar com isso. Não vamos dizer que ele é assim. Ele veio assim para as minhas mãos. Mas eu estou aqui para terminar com isso. Eu estou aqui para ajudá-lo. E o que nós temos que fazer é isso aqui, ó. Colocar mais virtudes. Porque se só ensinar para corrigir, fica assim, mas ele tem que avançar. Cada encarnação precisa avançar. Então, esses filhos que nos chegam são espíritos. E que essa página de Santo Agostinho, então ele diz assim, espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, compreendei que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. E cumpre aos pais esse papel. E os pais vão ser punidos se não fizerem esse papel. Então, isso que vocês estão fazendo hoje é lindo. É esse o caminho, trazer para a casa espírita, trazer para a evangelização, aproximar essa alma desde muito cedo para o caminho certo. Porque nós não podemos deixar que cresça, e vai crescer de qualquer maneira, para depois a gente tentar. Santo Agostinho diz: podem os defeitos para poder entrar no lugar certo. Então nós temos muitas vezes amigos. Então, se são amigos, é ótimo. Espíritos amigos, a gente sabe que são amigos. São aquelas crianças que chegam, que a gente sente assim, às vezes falam coisas pra gente, né? Eu estou vendo ali o Luciano tem uma sobrinha, que outro dia, muito compenetrada, disse para a mãe: mãe, eu te amo muito. É da idade da sua filhinha, né? Eu te amo muito, mas eu te amo não é de agora, não. Eu já te amava antes. Então são os espíritos amigos, aqueles que vêm como família espiritual. Mas nós temos também os inimigos do passado, aqueles a quem nós fizemos mal. São inimigos, ou às vezes são só adversários. Eu faço a distinção, porque muitas vezes o adversário é aquele da outra religião, é aquele de um outro partido, aquele de um outro país, aquele que é adversário, né? E inimigo não, inimigo é aquele que você criou problema para ele. E se nós lembrarmos do passado da humanidade, não faz muitos séculos, grandes parcelas da humanidade estavam nas praças públicas para ver gente para fogueira, aplaudindo, vendo ser enforcado, fazendo delação, fazendo intriga. Então, nós criamos muitas inimizades,
Nós criamos muitas dificuldades para nós. E esses espíritos voltam e voltam à nossa casa. Vão voltar para que sejam ajudados. Vão voltar para que a gente, o Santo Agostinho, nessa mesma página, capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: um dos dois errou muito. Então nós que nesse momento somos os adultos, é melhor que a gente ache que fomos nós, do que esperar que ele cresça para reconhecer que o errado foi ele. Não é não? Então pela lógica a gente vai dizer, ó, tem lugar aqui, tem 2 lugares, você que está com o neném no colo, tem 2 lugares. Ok? E nós temos também aquelas pessoas que são simplesmente estranhos. Eu vou falar um pouco mais adiante dos estranhos. Então tem o estranho que muitas vezes a família acolhe como um ato de caridade, porque se a gente olhar do ponto de vista estatístico, a humanidade só fez crescer, não? Então, se a gente só volta para os mesmos, ela não cresceria. Então, se ela está crescendo, por que cresceu? Porque a gente está colocando gente que não é do grupo. Mas para quê? Para passar a ser. Então, aquele irmão querido hoje pode ter sido, numa outra encarnação, o estranho, que veio com você, criou afinidades e agora já é da sua família espiritual. Então é assim que cresce a família espiritual, mas a gente traz estranhos. Esse estranho a gente às vezes percebe e todo mundo conhece. Aquele garotão, aquele menino, aquela menina que desde muito cedo desafina dentro de casa. Eu não chamo de ovelha negra, não tem nada de ovelha negra. Ele é o desafinado, né? Que gosta de uma outra cultura, tem outros valores, adora, diz que vai para determinado país, que diz que vai se mudar, vai para outro lugar, e vai, efetivamente, quando tem condição ele vai, e vive feliz em outro lugar, vai para a Austrália. Pronto, eu quero ir embora, eu quero morar na Itália, eu quero morar, sei lá. Esses são os estranhos. Mas, em todos os casos, renascem na nossa casa para que a gente ajude. E tem também aqueles espíritos com provas muito difíceis. Aí, por exemplo, são os casos das doenças, dos desafios, são casos em que, de alguma forma, nós nos comprometemos. Estamos aí, ou como missão, nos comprometemos a ajudar, ou então, de alguma forma, essa dor, esse sofrimento, a gente tem alguma coisa a ver com isso. E é por isso que tem tanto pai e tanta mãe que mesmo com o filho com prova muito difícil, não reclama. Passa com uma maior resignação. Por quê? Porque ele sente lá no fundo que ele tem uma parcela aí de compromisso. Não fala nem de culpa, mas de compromisso, né? Então, são as provas difíceis. E é interessante que a gente note o seguinte: todo espírito, antes de renascer, não. Existem as reencarnações compulsórias. O que são as reencarnações compulsórias? Inclusive a maioria. Esses 6 e tantos bilhões ainda está em 6, pouco não, já chegou em 7. Alguém sabe? Já está em 7? 7 bilhões de almas reencarnadas não são todas aquelas que merecem, que têm a possibilidade de ter planejamento. Muitas e muitas e muitas reencarnações são compulsórias. Então, chegou aqueles espíritos que muitas vezes na reunião mediúnica, e eu estou vendo aqui companheiros que eu trabalho em reunião mediúnica, sabem disso. Não vou reencarnar, não vou sofrer, não quero, mas volta, porque é a lei do progresso a gente reencarnar. Então ninguém fica eternamente na erraticidade. Então, muitos voltam de uma forma compulsória, mas tem aqueles outros que fazem planejamento. E tem muito espírito para ajudar. Tem muitas pessoas que foram queridas nossas, que estão lá ajudando a nossa volta, que ajudaram a volta dos nossos filhos, que ajudaram a nossa, e que faz um planejamento. Então é como se fosse um projeto. E eu faço essa comparação com um projeto de casa. Só que quando chega na Terra, por razões que começam na família, o projeto às vezes se torna isso. É aquela casa. Se vocês olharem, é a mesma. Concorda? É a mesma forma. Só que é tão distante do projeto,
Mas é isso que a gente faz. Então, grande parte daquilo que a gente prometeu, a gente não cumpre. Grande parte daquilo que a gente veio decidido a não fazer mais, a gente não cumpre. Muitas vezes, como eu falei, por culpa da família, que não faz nem por mal, às vezes faz por amor. Vou dar só um exemplo. Pessoas que acham que a criança deve ficar extremamente embonecada. Então, desde antes de nascer, já está preocupada com um enxoval, com aquelas coisas todas, sempre em torno da estética, da beleza, da aparência. E aí vem a criança e é só gastar, 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 para ela se enfeitar desde muito cedo, se enfeitando. Aí é o brilhozinho na boca, é o batonzinho, é fazer a unha, é para o cabeleireiro também dar um jeitinho. E aí a gente lembra de Margarida e Matilde. Matilde, no livro Libertação, era aquele espírito nobre, era aquela benfeitora que vem ajudar um processo obsessivo de Margarida. Margarida está realmente em grande dificuldade na Terra. E quem é que vem para renascer na casa da Margarida? A benfeitora. E o que ela diz? Está lá no livro Libertação, que eu aconselho todo mundo a ler, que é um dos melhores livros do André Luiz. O que ela diz? Não me trate como boneca imprestável. Não me enfeite, não me mime. Eu não quero isso, eu não posso... Quer dizer, ela já avançou tanto que ela não quer isso. Então, gente, vamos guardar essa imagem. Você traz um projeto, vamos tentar ver se esse filho, naquilo que depender da gente, vai cumprir o seu projeto. Vai sim caminhar. Então, isso que vocês estão fazendo, desde muito cedo, levar para a evangelização, falar de Jesus, fazer o culto evangélico lá, é a forma que a gente tem de começar, na nossa parte, a garantir que o projeto seja feito. E às vezes a gente tem graves problemas. Por quê? Quando a gente tem uma garotinha que quer isso e quer aquilo, e você diz que não, a carinha às vezes é essa. Ela está satisfeita, gente? Quem é que tem medo disso? Alguém aqui tem medo? Não, né? Mas tem gente que tem. Tem gente que não gosta, tem medo de cara feia. Então diz, não vou estressar meus filhos. Quer dizer, eu não vou me estressar, na verdade. Não vou estressar meus filhos, aí sai fazendo as vontades. E aí nesse capítulo mesmo que a Regina leu, então Santo Agostinho vai dizer um pouquinho mais adiante, naquele pedaço que ela leu. Desde pequenina, a criança manifesta tudo aquilo que ela traz. Desde pequena. Então, e vem de vidas anteriores. E aí Santo Agostinho vai dizer o seguinte, o que é que os pais têm que fazer? Vamos analisar essa parte aqui, estudar essas más tendências, né? Os pais devem se aplicar a estudar as más tendências. Aquela ali não gosta de negro, então eu vou tirar minha filha de um lugar que tenha negro, para ela não conviver. Ela não gosta de pobre, aí eu tiro para ela não conviver. É assim? Não, eu já estou observando, ela veio com essa característica. É essa aí que eu vou ter que ajudá-la. Orgulho, egoísmo e orgulho. Espreitem, a palavra que ele usa é espreitar. O que significa espreitar? É olhar até atrás da porta, né? É olhar toda hora, é ver, é observar muito os menores indícios. Então você está vendo ali muita coisa, muita pose, muita vaidade, muito egoísmo, isso é meu, não divido, não quero. Começa a espreitar. E aí ele vai dizer, cuidem de combater isso sem esperar que lance raízes profundas. E ele faz um conselho que todo mundo conhece, que é aquele de faça como um bom jardineiro, que vai cortando os galhinhos defeituosos, vai tirando fora, para que a planta cresça reta, né? Assim que aparece. Se deixar desenvolver, que se desenvolva o egoísmo e o orgulho, não se espantem do que virá depois, né?
Então a gente sabe que precisa fazer isso. E uma das coisas importantes que nós precisamos ter é a questão da psicosfera do lar. O que a gente chama de psicosfera do lar? O que você deixa dentro da sua casa? O que você traz para dentro da sua casa? E hoje nós estamos tendo tanta coisa que está chegando na nossa casa. Eu estou falando sozinho, mas eu gostaria de ouvir vocês também. O que está chegando na casa de vocês hoje? O que chega? Televisão, todo tipo de programa de televisão, todo tipo, a qualquer hora do dia ou da noite. Certo? Quem tem TV a cabo, então, é a qualquer hora. Os programas da tarde, muitas vezes, uma baixaria só. Não? Mas o quê? Música. E a internet, né? A gente sabe que está direto entrando dentro de casa. Então, tudo isso, e a gente também. O que a gente gosta de ler, o que a gente gosta de falar, o que a gente gosta de comentar, eu tenho por hábito não falar coisas ruins. Eu tenho por hábito no meu carro. Então, eu dou carona todo dia, eu moro numa ladeira alta, e as moças que trabalham por toda hora subindo e descendo, então eu estou sempre dando carona. Quando começa, porque viu o que aconteceu, porque ontem, vamos mudar de assunto, vamos, porque eu preservo, eu digo, não, olha, quando você sair, você vai dizer, vai com Deus. Então, esse meu carro está cheio de vai com Deus. Então, eu brigo com elas falando assim, está cheio de vai com Deus, muito obrigada, vai com Deus. Então, tira esse assunto para lá. E o que a gente vê? A gente precisa filtrar. Então, a gente precisa realmente ver essa psicosfera. Então, quando você faz o evangelho do lar, é essa psicosfera. Quando você tem uma atitude cristã, um olhar cristão para o seu empregado, para a sua empregada, para aquela pessoa que tira o lixo, para o faxineiro, para qualquer um que está ali no seu prédio, quando você tem um olhar amoroso para os idosos, para as crianças, você cria uma psicosfera boa. No entanto, você pode ter psicosfera desse tipo ali, não que encontrar nada muito grave não, mas pela carinha do neném, a gente já, do garotinho, a gente percebe que foi coisa muito boa que ele viu. Mas para chamar a atenção, então, por exemplo, a gente tem essas novelas, eu me lembro, eu tenho inclusive essa imagem, eu venho trabalhando muito esse tema, o último capítulo da novela Avenida Brasil. O Brasil de norte a sul ligado. E aí tem aquela cena que é o homem que batia nas mulheres e que ele então vai apanhar. E ele apanha de tudo quanto é mulher, está preso na cama. É uma catarse de norte a sul. Todo mundo achando que bateu pouco. E aquilo foi ao ar lá pelas 10h30, 11 da noite. E aí a gente desligou a televisão e foi dormir. Vocês conseguem imaginar qual foi o tipo de psicosfera que ficou naquela noite no Brasil? Dá para pensar? Todo mundo ligado na mesma coisa. Fora todas as outras coisas, fora todas essas novelas com cenas. Eu até entendo que as pessoas vejam. Muita gente acha que é a única distração que tem. Mas é a psicosfera que se traz. Então, é o cuidado. Mas não é só isso. Muitas vezes, né, nós vamos encontrar uma questão de escolha. A gente vai encontrar mães que realmente já não aguentam mais. Vocês conseguem contar quantas crianças tem aí? 4. Não. Tem uma dentro do micro-ondas. O cachorro está comendo macarrão. E ela? O que ela está? Ela está grávida e está fazendo o quê? Para dela. Tranquilo. Vocês se sentem confortáveis assim? Quer dizer, o que é isso? É não colocar limite. Né? Cada um faz o que quer, do jeito que quer. Porque há muitos pais que não querem se estressar, porque é difícil mesmo, gente, educar é difícil. Falar todo dia a mesma coisa, repetir, né? Falar, mas é a única forma. Por quê? São os nossos exemplos e aquilo que a gente transmite é que vai funcionar. Então, nós não podemos deixar de dar limites, porque o mundo dá limites.
Se vocês quiserem hoje parar carro aqui agora, da Praia de Caraí, do lado de cá, o que vai acontecer antes das 2? Vai ser multado. Se duvidar, o carro vai ser rebocado. São os limites da vida. E a gente cria a criança como se não tivesse limite. E o motivo, muitas vezes, muitas pessoas dizem: eu fui muito frustrada quando era criança, vou criar meus filhos de uma forma diferente. E o outro: não aguento, não quero me estressar. É muito estresse. Então, fica assim. Deixa. E ela está preparando espíritos. Cada um aqui é um espírito que chegou precisando, como disse Santo Agostinho, ser combatido. Hay que fazer tudo que quer. Como é que eu preparo para a vida? Fazendo tudo que quer? Ah, mas coitado. Não, tem muita coisa que pode fazer. A quarto de brinquedo, vai brincar. Não estou dizendo para a gente cercear a criança o tempo todo, não. A gente tem, a criança deve ser feliz. Desde a evangelização aqui, deve estar brincando lá, cantando, brincando, fazendo uma oficina, uma coisa alegre e feliz. Mas a gente precisa ensinar limites, para que ela seja feliz, para que esse espírito caminhe. É aquela coisa a mais que eu vou colocando na balança, porque isso ele já traz. Se eu não fizer nada, aquela balança não consegue colocar mais peso aqui. Então, impor limites, muitas vezes a gente vê essa cena, filho que vai gritar assim com a mãe, e a infeliz está ali com cara de quem não aguenta. Papéis trocados, papéis invertidos. Como que a gente pode deixar isso? Porque o que é que precisa ser feito? Isso e isso daqui ninguém quer. Pouca gente quer colocar uma criança de castigo. Por quê? Nós, hoje, sobretudo depois que a mulher foi para o mercado de trabalho, a gente tem muito sentimento de culpa. Pai também trabalha muito, chega tarde em casa, chega muito tarde. E aí quando sabe que tem que dar algum duro na criança, sabe, meu Deus, mas já ficou tanto tempo sozinho, como é que eu vou fazer? Mas aí a gente vai lembrar o tempo todo de que você trouxe o espírito para a terra. Lembre-se daquela balança. Você trouxe o espírito para a terra que tem mais tendências. Vem com o seu intermédio. Então tem que educar assim, por mais estressante que isso seja. E vamos adiante, né? Uma frase do Pitágoras, né? Famosíssima, que não tem 1000 nem 2000 anos, não. Essa frase tem para mais de 2500 anos. Educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Todo mundo conhece. E outra situação de psicosfera do lar, que é extremamente danosa, são as brigas do casal. Então, esse sofrimento da criança é real. Isso é uma das coisas mais tristes que a gente pode viver, é porque, primeiro, ela vem pelo magnetismo dos dois, e às vezes até pelo magnetismo dos dois. Então a criança é normal mesmo que tenha assim, muito amor pelos pais, às vezes até mais exagerado por um dos dois. E quando ela vê essa briga, ela tem certeza que isso daí, tem certeza não, mas o medo dela é que isso vai dar numa separação. E ela vai se sentir extremamente desamparada. Então, também aqui nós não fazemos apologia de que nunca vai separar. Deve-se fazer o possível para não separar quando tem criança. Mas se precisar, poupemos as crianças. Porque um dos fenômenos mais comuns hoje é a alienação parental. É o nome jurídico para esse fenômeno. Quando a criança está com um dos pais, ele falar mal do outro. Vocês podem imaginar o que é uma criança que precisa da imagem intacta do seu pai, da imagem intacta da sua mãe. Quando eu digo intacta, no sentido que ela construiu. E quando ela constrói, é o seu ponto de arrimo, é a sua segurança, é o seu ídolo, é o amor da sua vida. E eu digo amor da sua vida porque a Tetê agora me pergunta, Tetê é minha amiga de muitos e muitos anos, muito querida. Ela me perguntava pela minha mãezinha. Mamãe desencarnou faz exatamente 1 ano aos 100 anos de idade. E a vida inteira, chegou inclusive ali nessa casa do outro do lado. Eu sempre, nós os filhos dizíamos, é o amor da nossa vida. Minha mãe foi o grande amor da minha vida. Estou falando de uma mulher muito bem casada.
mas é o grande amor da minha vida. Então, a alienação parental, quando um pai fala mal de uma mãe, é dilacerar a alma de uma criança. Porque essa mãe é a mãe que ela ama, é a mãe que ela gosta. Então, falando o óbvio, que todo mundo sabe, que é preserve a criança. O filho não tem nada com isso. O problema é você com seu marido. Mas isso é tão comum hoje, gente, que o fenômeno está indo para as barras do tribunal. Hoje, o termo jurídico é esse, alienação parental, porque está assim de processo, de gente que está entrando com isso, com provas de que, quando estão sozinhos com as crianças, um ou outro fala mal do pai ou da mãe. Então vamos em frente, lembrando aí a campanha de... existe isso aqui, eu tirei da internet, a campanha pelos nossos filhos, pela felicidade dos nossos filhos, vamos diminuir ou acabar com a alienação parental. Agora, nós estamos ainda, isso aqui nós estamos falando da situação da casa, mas nós estamos imersos na sociedade. E a sociedade hoje está muito diferente. Ninguém que está aqui nessa sala sabe exatamente como fazer e que consequências vai ter a forma de permitir ou não permitir os filhos lidarem com toda essa tecnologia de ponta. Eu digo que ninguém sabe o que isso vai dar. Por quê? Porque nós somos a primeira geração de pais que está tendo isso. Você vai depender agora de como que a gente vai lidar com isso, a próxima geração vai saber. Mas nós não sabemos. A gente usa o bom senso. Por quê? Nós estamos vivendo dias muito diferentes. Os espíritos todos estão dizendo que nós estamos recebendo, vamos chegar, já estamos chegando, momento de regeneração, espíritos diferentes estão chegando à Terra, e aí nós estamos vivendo o domínio do instantâneo. Postou aqui do outro lado do mundo está recebendo. O domínio da simultaneidade. Quem trabalha já não trabalha mais com uma tarefa, é sempre multitarefa. Está aqui, está telefonando, está vendo, a criança está digitando, está vendo televisão e diz que está estudando também. Aí a gente fica sem saber se ela está ou não conseguindo aprender. Mas é a simultaneidade e a interatividade o tempo todo, lidando todo mundo com todo mundo. São características do mundo moderno e que são inevitáveis. Agora, como é que nós vamos lidar com isso com as nossas crianças? Nós ainda não sabemos. Vamos dar bom senso. Vamos pensar que é um espírito que chegou. Agora, por que é que nós estamos aqui agora? Por que nós não nascemos antes quando não tinha isso? Ou por que a gente não vem daqui a não sei quanto tempo e já vai estar tudo resolvido? Por alguma razão, nós somos a geração que Deus permitiu que estivesse aqui na hora da virada. Olha o desafio da gente. Não foi a minha mãe nem meu pai, não. Nem o pai de vocês. Somos nós. E aí? De alguma forma, nós nos comprometemos com isso. Não tenho dúvida. Para a gente estar aqui, com tamanha tecnologia, com as nossas crianças chegando já sabendo, e a gente aqui tendo que lidar com isso, então quais são algumas das consequências? Vamos analisar. A primeira que os psicólogos estão apontando é na hora que você tem simultaneidade, muita interatividade, e porque tudo é muito instantâneo, e você está com as possibilidades de colocar tudo a qualquer momento no ar, na rede, a gente acaba ficando disperso. Estamos todos pagando o preço da desconcentração, da dificuldade de concentração. Experimentem dar para um jovem de 15 anos hoje um texto, um capítulo de um livro. Pegue um livro, um capítulo aí de umas... Estou lançando meu livro novo, tá, gente? É isso aí. Eu vou contar um caso. Eu não tive filho, mas tenho netos. A Maria me deu netos. Tenho um neto de 15 anos adotado. Hoje está com 16. Quando ele fez, desde que ele chegou, ele não sabia. Ele só foi saber com 15 anos. Eu comecei a ter no meu computador historinhas dele, eu sou madrinha dele. Juntei história. Quando ele fez 15 anos,
eu imprimi uma folha e meia de historinhas dele para começar a passar para ele. Pergunta se ele leu. 2 parágrafos. Sempre eu perguntava, agora parei de perguntar, e aí terminou de ler. É muito grande, Dina, depois eu leio. É muito grande. História dele. Aconteceu quando ele chegou, quando ele era pequenininho, historinhas engraçadas. Dispersão, dificuldade de concentração. E a coisa a dispersão, porque a gente está conectado com várias coisas. E a distração, porque você começa uma coisa e não dá sequência. Inclusive na própria evangelização, a gente sabe disso. Então, uma das características que eu trabalho muito com evangelizador, trabalho muito com capacitação de evangelizador. Eu digo, faça atividades pequenas, porque eles vão se dispersar. Com os pequenos, então, mantenha o tempo todo coisa diferente, porque eles vão se dispersar, não conseguem ficar o tempo todo concentrados. Gosto muito disso, acho que traduz bem. Ontem faltou energia lá em casa, descobri que mora uma família lá. Acho que é a minha. Por quê? Realmente, toda essa tecnologia está levando a um individualismo dentro de casa. É um paradoxo. Porque ele está. Por que ele está tão individualizado dentro de casa? Porque ele parece que está conectado com o mundo. Então, para ele estar conectado com o mundo, ele aliena a família. Se ele está no seu computador, se ele está no seu smartphone, se ele está onde estiver, ele está distante da família. Eu acho que isso aqui saiu, inclusive, no Facebook. Essa é cópia, eu estou copiando, que foi o que criei. Mas é isso. Eu estou desconfiada que tem alguém aí, porque não se conversa mais. Um fenômeno que todo mundo está apontando. Os jovens, 12, 14 anos, por aí, não conversam mais com adultos. Com avós, os adultos da família. Vocês têm percebido isso? Dificuldade tremenda. Oi, tudo bem? Bom, tá. Passou, deu um beijo e vai embora. Quando muitas vezes nós adorávamos ouvir as histórias dos nossos antepassados. Sentava na mesa no almoço de domingo e a gente não levantava, e dando gargalhada e ouvindo história. E conta de novo aquela lá que o fulano ainda não ouviu. E aí a gargalhada era garantida, porque a gente já sabia o final. Não era assim, não? Não estou falando de uma realidade. Temos isso hoje. Se vai para um restaurante, muitas vezes, e lá no restaurante cada um no seu aparelho. Nossa dispersão está tamanha que existe uma pesquisa mostrando que o site que baixa música são 5 segundos para ouvir música. Baixou, ouviu 5 segundos, vai para outra. Para 1/4 das pessoas. Tá? Vídeo no YouTube, 90 segundos em média. Baixou, viu, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Pronto, já viu. Por quê? Estamos criando seres absolutamente impacientes. Porque, e escola, inclusive, é uma coisa terrível. Porque a escola tem o tempo dela, precisa da reflexão. Isso a gente percebe no centro espírita também, na mocidade, que precisa da reflexão, você não vai ficar fazendo brincadeirinha o tempo todo. E aí, na hora da reflexão, quando é que isso acaba? Vamos puxar logo isso, ó, puxa para frente, para acabar logo. E aí, como não tem como puxar para frente, é um tédio. É uma coisa que não tem fim. Então a escola é terrível, porque tem o tempo. Vocês imaginem esperar 1h40, que é o tempo de uma aula dupla. É muito tempo para quem não consegue ver mais do que 90 segundos de vídeo. E é um fenômeno. Aqui, por exemplo, eu queria que vocês me acompanhassem. Começa o noticiário, então eles dão boa noite, começa a passar as notícias, e logo, logo, uma das primeiras notícias é aqui de uma mulher que estava numa festa e levou uma pedrada, e a companheira está lá e tal, foi lá em Porto Rico, mas tem um jogo do Brasil, e no jogo do Brasil já está passando os gols, o Neymar fez um gol, olha lá a torcida toda empolgada, diz quantas pessoas foram, como é que foi o resultado do jogo,
a classificação como é que ficou. Previsão do tempo. A previsão do tempo diz, perdão, eu estou com meu material preparado para a Europa, porque eu já vou fazer essa palestra em Amsterdã daqui a uns 15 dias, tá? Por isso que já está tudo preparadinho aqui. Então, vou depois falar, né, na Inglaterra, região para a Inglaterra. Na previsão do tempo diz que teve uma nevasca, e tá, e mais notícia, e propaganda e tal, e vai, termina o noticiário. Boa noite. Os psicólogos e, sobretudo, um neurocientista chamado Antônio Damasio, que eu tenho assim, verdadeira admiração, acho Damasio hoje um dos maiores neurocientistas do mundo, está apontando o seguinte: qual foi mesmo a primeira notícia? Nós somos adultos, a gente viu. Sabe o que acontece com a criança? Qual foi a primeira notícia? Foi o gol do Neymar. E o que aconteceu com aquela notícia da mulher que levou a pedrada no rosto? Não há tempo para criar compaixão. O Damasio hoje aponta que essa coisa acelerada da notícia, e aí vale também para o Facebook, vale para qualquer outra coisa que pá, não chega a tocar a sensibilidade, o coração, a compaixão das crianças. Ele não fala isso para os adultos, mas para as crianças ele aponta. E mais, nem sequer causar admiração. Porque o que faz a gente se envolver numa causa humanitária? Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Eu sei que muita gente no Brasil ajuda Médicos Sem Fronteiras. Tem alguém aqui que ajuda alguma causa humanitária? Você te ajuda? O que te fez? Qual é? Médicos Sem Fronteiras? Médicos Sem Fronteiras. O que te fez? A necessidade do outro, né? Você viu? Você viu fotos? Vi fotos. Viu vídeos? Vídeos, fotos. É isso. A gente precisa ser tocado. E para ser tocado tem que ter tempo. Você tem que conhecer o desdobramento da história. Aquela mulher foi assim, foi assado. Então a gente se envolve com os casos que a gente consegue ver o desdobramento. E o maior exemplo disso são aqueles casos raros que a mídia destaca e fica no ar muito tempo. Aí a gente sabe os detalhes. E quando a gente sabe os detalhes, a gente morre de pena. Mas não, podemos lembrar aí de vários que estiveram na mídia e que aí, porque teve detalhe, mas todas aquelas outras que às vezes são dramáticas. Agora teve um terremoto no sul da China essa semana e passa-se como se tivesse dito, foi mais um gol do Neymar. E a gente não está nem aí. Por quê? Nós estamos sendo engolidos pela velocidade, pela simultaneidade, pelo tudo hoje é descartável. Tudo passa, é descartável. Então a gente precisa de tempo para isso. E outro fenômeno que está assim, graçando, é a questão do consumismo. Gerações que estão chegando, porque desde que ela nasceu, o seu enxoval tem 60 boles, para os homens que não sabem, é aquela macacãozinho que a criança usa, tem 60, e ela vai crescer, e ela não vai usar, ela tem que usar 2 por dia, para dar conta de em 30 dias ela usar os 60, e ela vai crescer assim. Ela vai sentir que é direito dela ter isso. E a gente precisa dizer para ela que o mundo também tem isso. Tem muita gente assim. Aliás, a grande maioria do mundo vive numa situação de pobreza. E a gente não trabalha isso com as crianças. A gente não mostra isso para as crianças. Pelo contrário, a gente acha legítimo que se eu tenho dinheiro para comprar, ela pode sim ter tudo aquilo. Não pode não, gente. Não pode não, porque o espírito não renasceu para isso. Isso daí vai fazer parte da vaidade. Isso daí vai fazer parte da insensibilidade dela. Mesmo que ela diga, depois ela doa. Aí a gente vai lembrar da natureza. Nós hoje já gastamos mais de 20% da capacidade que a Terra tem de repor aquilo que a gente tira em termos de matéria-prima e de energia.
Então, mesmo que você tenha condição, lembre-se disso. O que você está deixando para a geração que virá? Então, trabalhar muito isso, esse sentimento de olhar para o pobre, olhar a dificuldade, perceber que você pode ter vindo desse jeito, poderia ter vindo desse jeito. Você já pode ter tido uma vida assim e pode voltar numa vida assim. Esquece que a gente vai renascer e que a gente só está criando dificuldade quando não mostra para a criança isso. A questão da aparência hoje, eu insisto, e nós estamos criando pessoas, nós mesmos estamos tão atrás de imagens, nunca se fez tanta cirurgia plástica, nunca se colocou tanto preenchimento, e eu já li outro dia uma coisa que me fez pensar, respeitando todo mundo que faz, mas com tanto preenchimento, talvez esteja precisando de coisas na alma para serem preenchidas, e aí você preenche no corpo. É uma coisa para se pensar. E nós, nessa questão do culto das aparências, a gente também entra nisso, de precisar mostrar para o outro uma alegria eterna, mostrar para o outro que está sempre ótimo, perfeito. Então ele é assim, cachorro molhado, todo michuruca, mas quando ele está na internet, olha lá, é assim que ele vai postar no Facebook, que aquilo ali não pode aparecer. Então isso também, sermos mais reais, sermos mais verdadeiros, como nós somos com as nossas crianças. E num dos últimos livros do Manuel Flamengo de Miranda, na psicografia do Divaldo, há alguns livros, um, Evolução em Dois Mundos, que ele é mais antigo, e o outro é o Alvorecer de uma Nova Era, ou Era de Transição. Ele vem falando, Filomeno de Miranda, seu amigo, que vem renascendo em corpos belos, espíritos primitivos, que estiveram retidos por séculos em regiões de sofrimento, a fim de que não retardasse o progresso geral, para que na atualidade avancem e tenham chance de iluminar-se. Corpos perfeitos, espíritos trevosos, espíritos primitivos, que trazem tão forte a lembrança dos lugares onde viveram, lugares de tamanho primitivismo, que vão ser aqueles que vão se deformar, colocando coisas embaixo da pele, se ferindo, se colocando coisas, deformando o corpo, cobrindo a sua pele por completo, tirando aquilo que é aquilo que Deus nos deu. Aí a gente pergunta, mas então você é contra fazer tatuagem? Absolutamente, a gente não é contra nada. A gente só precisa saber quem são. Quem é que gosta? Porque ele vai dizer o seguinte: se a grande lei da vida é a lei do amor, e é isso que você tem que ensinar para o seu filho, esses espíritos que se comprazem em chocar as pessoas que têm atos sadios, preferindo o descaso e o cinismo, numa clara demonstração de promiscuidade e desrespeito à vida. Então, para nós, é isso. Amor, vida, luz, ele ainda não pode. Se nasceu do nosso lado, vamos ajudá-lo da melhor forma possível, compreendendo que junto com os bons estarão vindo aí, estão reencarnando esses espíritos primitivos. E Kardec vai dizer isso, é muito estranho que a gente perceba, que ele está lá na questão 385, e ele vai dizer, desde, porém, falando de condutas estranhas, de filhos estranhos, que nascem ele fala que vem de outras esferas, de outros planos. E aí a gente junta isso que Filomeno Miranda está falando com o que Kardec falou e começa a dar sentido. Porque ele diz, desde, porém, que os filhos não mais precisem da proteção e da assistência dos pais, que eles foram dispensados durante 15 ou 20 anos. Eu friso porque nas neurociências é esse o tempo que eles mostram que vai haver toda uma mudança do cérebro. É o momento que ele tem as conexões com o passado.
Então, seu caráter real individual ressurge em toda a sua nudez. Então, são aqueles filhos que eu falei, são os estranhos. São aqueles difíceis, são aqueles que, meu Deus do céu, é um punk dentro de casa, é um gótico, é uma pessoa que eu não sei de onde vem isso. Ele vai baixar coisas, ele vai se identificar com isso, ele vai querer viver esse mundo. E como eu falei para vocês, eu estou preparando esse estudo aqui também para a Europa, me pediram isso. Estão me pedindo para falar de mutilações. Pessoas cujo grande ídolo é a gilete, que se ferem, se cortam, fotografam para botar na internet. E se cortam em zonas do corpo que não aparecem muito. E que pai e mãe não sabem. E que diz o seguinte, eu não sei, é um impulso muito forte. Eu preciso fazer isso, porque quando eu faço, alivia minha alma. Espíritos primitivos estão reencarnando em corpos saudáveis, trazendo as memórias do passado. Agora, é importante que a gente pense o seguinte, e o Flamengo Miranda, ele é claríssimo quando ele fala isso. No entanto, Deus permitiu, creio que eu tenho ainda aqui, não, eles querem correr risco. Está aí, ó. São espíritos que vêm assim, né, que precisam de ajuda da família, de tratamento especializado, precisam de socorro espiritual, trazer para a casa espírita, botar o nome na casa espírita. E ele fala mais que deveremos formar grupos de assistência e apoio, auxiliando-os nos combates que travarão com os inimigos do progresso, encarnados ou despidos da organização fisiológica. Então, esses espíritos vão ter lutas aqui, porque vai ter gente que vai dizer, vem para cá, daqui e do lado de lá, você é dos nossos. E aí nós temos que dar assistência e grupo de apoio. Nós não podemos esquecer isso. E aí, terminando já a nossa fala, lembrar que Deus permitiu que a gente aqui estivesse, nessa hora de toda essa confusão, para que a gente atue. Deus permitiu que esses espíritos venham junto com os bons que estão chegando, que é para dar chance. Então a gente não vai pensar assim, bom, é a última chance dele, ele é trevoso mesmo, então que ele continue aí, porque daqui ele não fica mais na terra. Não! Deus acreditou que fosse possível alguma coisa ser feita. Então como é que vai fazer? Fazer aquilo que Santo Agostinho fala. Eu não tenho aqui, mas eu tenho num outro programa, até vou colocar aqui. É uma menininha vestida de punk, e ela não tem mais do que 3, 4 anos. Unha preta, caveirinha aqui, lábio preto, boca preta, ela está toda coisinha, toda de gótica, né? É ela que quis? Não, foi alguém que a vestiu assim. Então ele diz, vamos, começou a gostar disso, começa a podar, começa a dizer, não, você não renasceu para ficar desse jeito, você renasceu para ser melhor. E aí, essa frase aí, ele diz, apesar disso, o mestre vigilante tem programado a renovação geral, e para tanto espera que todos aqueles que o amamos candidatemos a ação edificante, com objetivos socorristas, educativos, libertadores desses irmãos que estão no corpo físico. E aqui a gente mostra uma reunião como essa de vocês, de trabalhadores, muitas vezes reuniões de pais, porque temos que nos juntar, temos que nos ajudar. E parabenizo mais uma vez, agora vocês entendem por que eu estou parabenizando desde o início. Porque eu vejo aqui um grupo comprometido e não deixar que isso aconteça. E já está desde cedo. Então lembrar a criança, vai fazer o bem, larga seu computador, larga suas coisas, vamos ajudar alguém, vamos fazer alguma coisa em prol do próximo. Né? Mocidade espírita, traga para a mocidade espírita, vamos trabalhar juntos. E lembrar que a doutrina espírita, ela deve fomentar motivações para o crescimento e para a evolução. Não é só a gente saber por saber. Conheça a doutrina espírita para ela fomentar motivação para o seu crescimento. Porque se não for para fomentar motivação, de nada valerá. É só mais uma coisa que a gente botou na cabeça, mas tem que chegar no coração. E aí, lembrando, né? E agradecendo a vocês a atenção, lembrando
presença do Evangelho no lar. São as formas que nós temos de atrair os bons espíritos para nos assessorar, para ajudar, inclusive esses que nós não sabemos que chegam do nosso lar, mas que com certeza serão ajudados e fazendo isso que vocês estão fazendo, vão crescer no bem. Serão aqueles espíritos que vão dar alegria a vocês no futuro e que quando chegar do lado de lá, cada um de vocês, cada um de nós, chegar do lado de lá, tendo feito toda essa tarefa, Deus há de dizer, benditos sejam aqueles que fizeram, que colaboraram com a melhoria da Terra. Muito obrigada a todos, então um ótimo dia, parabéns a vocês. Vocês viram que eu falei sem tossir, né? Para. Os amigos me seguram. Essa terceira palestra que eu faço essa semana, não tossir. Depois que termina, a tosse vem. Antes de fazermos a prece final, vamos deixar a Lúcia à vontade, já que ela está cheia de tosse. Mas você não gostaria de falar do seu livro, que ela trouxe, gente? Esse livro da Lúcia, nossa companheira da Sociedade Espírita Celina, Glorinha, está construído lá dentro de um lugar chamado Cabuçu, em Itaboraí, conhece? Longe. E ela está atendendo uma comunidade, já tem uma salinha, já tem uma cozinha, tem evangelização, e está precisando fazer creche. Então nós doamos. Mas já saiu, eu estou muito feliz. O livro foi lançado em abril, eram 3 mil exemplares, já esgotou, e já saiu a segunda edição. Então alguns de vocês talvez comprem da primeira edição, que ainda tem um restinho, e a segunda edição foi para a Casa Maria de Magdala, que também é outra instituição que a gente respeita muito. Então quem estiver comprando sabe que está ajudando as instituições. Eu tenho uma coluna no Correio Espírita, e os artigos são artigos que saíram no Correio Espírita, revisados e ampliados, porque no Correio Espírita tem um limite da coluna, não posso falar muito. Então aqui a gente pode, depois que o livro sai, a gente faz a revisão e tal. E eu trato desses assuntos. São esses assuntos do cotidiano, esses assuntos do dia a dia, esses assuntos todos que eu falei aqui, com todos eles aqui, mais desdobrados, mais aprofundados, né? Então é isso. Tá? Obrigada a vocês. Pessoal do simpático. Então vamos fazer a nossa prece final e lembrando que no corredor ali estão os livros, ok? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, esse mestre amado e amigo que oportuniza para cada um de nós momentos como esse, momentos de buscarmos, momento de nos aproximarmos cada vez mais dele, buscando a sua luz, buscando sua orientação, no melhor proveito para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado pela sua luz bendita em nossos corações, a dirigir e iluminar as nossas vidas por caminhos, Senhor. Caminhos da luz, caminhos do amor. Ampara, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, mas ampara também, Jesus, a todo nosso irmão de humanidade que sofre, que vive momentos difíceis. Consola e conforta, Senhor, a esses corações e ilumina-nos para que possam, Jesus, buscar em Ti. Nós, Senhor, encerramos te agradecendo muito por esse momento, por essa oportunidade e por toda essa luz irradiando, envolvendo, iluminando a todos nós. Obrigado, Jesus, por esse encontro. Fica conosco, mestre amado e amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. E nós agradecemos muito a companheira querida Lúcia Moisés, que veio com toda alegria, com todo o coração, com essa alegria imensa que ela tem. Quem conhece, quem já leu os livros anteriores da Lúcia vai ver que ela é militante nessa área da evangelização, da educação, do compromisso com a educação de crianças há muito e muito. Muito obrigada, querida companheira. E leve o nosso abraço. Conversar comigo, eu vou ficar aí autografando e aí a gente conversa. Ok, gente? Quem quiser, ela vai trocar sobre o livro, ela vai estar aqui, ela vai continuar
autografando os livros. Tá bom? Muita paz a todos, obrigada a todos.